Bem-vindos ao curso de EBERIC V10. Neste curso, visamos demonstrar o funcionamento do software EBERIC V10, um software para lançamentos de estrutura, software estrutural, para a realização de cálculos, simplificando tanto a parte de cálculo quanto a parte de detalhamento e geração de pranchas para detalhamento. O software é de uma empresa nacional, AutoQI, empresa com sede em Santa Catarina. Ele já tem um bom tempo de mercado aí. Na loja nós temos o curso de EBERIC V9. E por conta da mudança da NBR, a NBR 6118 de 2014, algumas concepções dela não foram adequadas às versões anteriores do software, sendo aplicadas na versão V10. Então a gente vai estar dando uma revisada neste curso, atualizando, mostrando as novas ferramentas do curso também, do software, que ele tem algumas coisinhas, algumas novidades, e esperamos que seja um grande aprendizado. O funcionamento do curso vão ser algumas videoaulas demonstrando o lançamento de um projeto de um prédio, um pequeno prédio de 4 pavimentos, com todas as ferramentas usadas para isso, e demonstrando no final a análise e geração de pranchas. Além disso, existirão algumas aulas extras para o lançamento de estruturas de muro de arrimo, paredes de contenção e reservatórios, detalhamento de escadas e rampas e uma abordagem um pouco sobre sistemas de fundação dentro do software. Destaco que o software, a utilização deste curso é para a utilização do software. Não será abordado nenhuma técnica de engenharia e sem vinculação a formas de executar ou não. Talvez algumas dicas e macetes de como lançar melhor isso, de como fazer essa modelagem, mas sem abordar e entrar em abordagem com conhecimentos que deveriam ser adquiridos já da engenharia. Então não visa discussões de como fazer, mas sim de como modelar melhor dentro do programa. Qualquer dúvida, a gente vai ter um fórum à disposição, vou estar à disposição lá. Podem me mandar questões, perguntas, dúvidas, solicitando materiais. Se eu tiver, eu vou tentar ajudar vocês. Se tiverem alguma dúvida de algum projeto específico de vocês, podem me contatar por lá também. A gente vai tentar fazer o possível para vocês terem um melhor rendimento dentro deste curso. Então vamos começar. Essa primeira aula, um pouquinho maçante mesmo, vou demonstrar o software, como ele funciona, quais as aplicações, o que tem dentro de menu. A partir da próxima aula a gente já vai começar a fazer o lançamento das máscaras dentro do nosso programa. E aí vocês vão seguindo aula a aula. Vocês vão ter dentro do menu do curso, a gente tem um arquivo com onde tem uma pasta com todos os arquivos que vocês vão utilizar para o software, as plantas em DWG, os arquivos do EBERIC, já no formato Pro EBERIC. Lembrando, a gente vai utilizar uma versão, vou fechar aqui, vou reabrir ela. A gente vai estar utilizando essa versão V10 Estudante. Então, quando a gente abre, ele já aparece aqui todos os módulos que o software tem, são vários. Todos são disponíveis para a gente. Só que é uma versão demonstrativa, então, como ele próprio diz, a gente não consegue nem imprimir, nem gravar os arquivos. Então vocês vão ter os arquivos já feitos, os passos, e o projeto vai ser feito em cima desse. Essas aulas mais específicas de lançamento de escada, dimensionamento de lançamento de escadas, rampas, fundações, arrimos e contenções, não existem arquivos. Acompanhamento da aula mesmo, a aula bem didática é acompanhada por ela. Então vamos fechar, talvez vocês abrirem isso aqui, podem fechar. Ele vai abrir essa janela inicial, onde ele tem um guia rápido, quando a gente clica aqui ele vai para a apresentação dos tutoriais do programa, estão embutidos, como uma espécie de ajuda. Está tudo aqui ensinando como você chegar nela, no menu ajuda, a gente vai passar por lá. Novo projeto, quando a gente quiser abrir um novo projeto, vamos reabrir ele para ter a opção de novo.
Tem o menu novo quando a gente for abrir um novo projeto. E o menu procurar, onde podemos procurar arquivos. Se clicarmos aqui, ele não exibe mais essa janela. E aqui os últimos arquivos utilizados pelo software. Tem uma memória aqui, se eu não estou enganado, para 10 arquivos. A gente vai querer um novo. A gente clicar em novo projeto, ele vai abrir esse outro menu. Modelo. Caso você tenha um modelo com suas configurações preferidas, já de dimensionamento, detalhamento executados, a gente pode carregar um aqui. Caso o default, acho que é o da grande maioria, ele vai vir como nenhum. Nessa janela a gente vai inserir nossos pavimentos. Título do projeto. Níveis. Inferior, quando é o nosso nível mais baixo de fundação, a partir da onde a gente vai ter o nosso nível de fundação. Nível de solo, aonde está o nosso solo. E o lance onde nós vamos iniciar nossa modelagem. Insere acima, insere abaixo, quando a gente for inserir um nível, excluir ou trocar. Seria o nível térreo embaixo do inferior. A gente pode subir ele. Então, para inserir, a gente vai começar aqui, pavimento 1, nível 1, pavimento térreo, vamos digitar. Repetições, é quantas vezes isso aqui vai ser repetido. No caso do nível térreo, a gente vai repetir uma vez só. A altura do nosso nível, vou colocar 280. Às vezes ele não vai, a gente insere um acima, a gente tem que sempre dar um Enter aqui. Aí ele altera. Vou mudar aqui para nível inferior para 0 para ficar mais simples para visualizar. Quando a gente inserir um nível térreo, a gente está entendendo que ele vai começar no nível 0. Depois uma altura de 2,80 significa que é a barra de fundação dele. O que seria isso? Seria o cálculo que o software vai fazer até quanto ele pode colocar de fundação, que a gente vai ter na configuração de barras quando a gente lançar pilares e fundações. Isso aqui a gente pode deixar com 280, a gente pode deixar com 100, a gente pode deixar com 1500. Ele não vai influenciar nessa altura de nível. Ele vai ter uma influência em outra altura de cálculo. O que eu costumo fazer é deixar exatamente o valor do pé direito. Então, 280. Vamos inserir o próximo nível. Corrigir isso aqui, a gente vem e insere acima. Vamos colocar um tipo. Altura do nosso tipo, 280. Aí sim ele vai corrigir. Se a gente colocar repetições, colocar 3 repetições, aqui ele não vai mudar nada. Só que ele alterou o nosso nível. Que ele já multiplicou os 280 por 3 e somou aos 280. Então a gente vai ter 840. Se a gente inserir acima mais um, que seria a nossa cobertura, por mais 100. Ele já alterou novamente. Só que aqui, como a gente tem 3 repetições e aparece um só, quando a gente dá o OK, ele vai alterar. Se a gente quiser voltar para lá, a gente vem em estrutura, pavimentos. Vamos abordar agora a nossa tela do software. Esse aqui é o menu de projeto. Dentro desse menu, nós temos todos os menus de pavimentos. Quando gerarmos cortes, eles vão aparecer aqui. Quando gerarmos pranchas e quando gerarmos um nome de arquivo. Todos eles vão aparecer aqui embaixo. Aqui, ele ainda apresenta as configurações do nosso desenho. Nós vamos passar por todas elas, compostas por CAD, corte, esquemático, cotas, entrada, gráfica, nível de desenho, todas. Para desenho e CAD. Aqui nós vamos ter as configurações do projeto, como cargas, como detalhar, como analisar, qual forma de dimensionamento, qual tipo de concreto, qual barra, carga de vento, as verificações. E aqui a configuração do sistema. Isso é só uma forma de atalho, pois toda essa parte de configurações nós podemos acessar por meio deste menu. Exatamente a mesma. Dentro do menu projeto, nós vamos ter a opção de novo projeto, abrir um projeto recente, salvamento, salvar um projeto como, fechar nosso projeto, um novo desenho, importar arquivos DWG ou DXF, ou exportá-los
para vários formatos. Além de DWG-DXF, temos o formato IFC, ideal para softwares de metálica e alguns estudos. Um DXF em 3D, ele pode gerar também. Pórticos em 3D, ele gera imagens em JPEG. Esses formatos OBJ e STL 3D são formatos ideais para plotagem em 3D. Você fez a sua estruturinha lá, está com todo o seu modelamento feito. Você quer fazer uma maquete disso em 3D, você já exporta em STL ou em OBJ e consegue mandar direto para um software de modelagem das impressoras 3D. Isso é uma novidade que veio nesse software. Abrir croquis, a gente inserir dentro de um croquis, ou forno. Caso nós não temos nenhum, podemos também configurar as impressoras. Quando a gente clicar aqui como a versão é demonstrativa, ele vai falar que está desabilitado. Na versão que não for uma estudante, uma demonstrativa, a gente consegue. E também imprimir, que vai estar desabilitado aqui, e sair para fechar o software. Vou deixar o menu configurações para o lado um pouquinho, porque ele é bem extenso. Então a gente vai salvar ele, vamos ver logo. Dentro do menu estrutura, nós podemos abrir novamente aquela janela de pavimentos, inicial. Pavimentos ativos, o que está ativo, o que não está. Podemos converter pilar disso, quando ele já existir. Converter fundação, ou para pilar, ou pilar para fundação. Mudar tipo de apoio. Podemos processar a estrutura de forma de cálculo, onde aqui dentro da forma de análise da nossa estrutura, ou seja, calcular, a gente vai optar normalmente habilitado a análise estática, que é a análise da estrutura. Podemos fazer o cálculo para determinar flechas em lajes e flechas no pórtico todo. Dessa forma ele vai fazer uma análise da estrutura considerando toda a seção de fissura, de vigas e lajes. Além de dimensionar os elementos. Caso a gente não dimensione, ele não vai fazer a armação ou apresentar erros nas vigas. Caso a gente dimensione, ele vai nos avisar, nos alertar qual a melhor estrutura, ou se as seções não atendem, ou se atendem com ressalvas. A gente pode configurar isso aqui também. Por esse menu aqui a gente acessa esse menu do raio. Pode configurar. A gente vai mostrar nas configurações lá, mas por aqui também dá. Além disso, nós podemos configurar o gerenciador de desenhos, ou gerar pranchas de desenhos, e os nossos relatórios, estabilidade, deslocamento, imperfeição, análises, cargas, nossos critérios de projeto e nosso memorial de cálculo da estrutura. Podemos limpar a estrutura. Limpar, ele vai zerar nosso projeto, vai deixar totalmente limpo mesmo, como se tivéssemos aberto um projeto do zero. Verificar projeto danificado, caso a gente tenha uma inconsistência, o programa fechou do nada em um projeto que a gente estava mexendo e estava bem, a gente pode vir por aqui, ele vai ver se tem como ele corrigir aquele ponto. Limpar a edição de grelha, quando a gente fazer uma alteração nas grelhas das lajes, a gente vir limpar, ele vai assumir a versão default que está programada no software. Dentro do menu pavimento, por enquanto a gente não vai ter nada, a gente vai ter só croquis, forma e arquitetura, que é o que a gente tem aqui dentro. Quando a gente começar a inserir pilar, viga, a gente vai abrir aqui e ele também vai habilitar aqui dentro. Janela, a gente trocar quando a gente tem mais de uma janela, organizar ícone. E o menu ajuda, onde a gente pode pedir o conteúdo, fazer a atualização do software, base de conhecimento, com aquele FAQ, este FAQ aqui. Este é o menu de ajuda. Ver notícias que ficam aparecendo inclusive aqui embaixo. Sobre, ele vai nos dar a versão, as notícias apareceram. E o site da AutoQI na internet. Agora vamos ao menu de configurações. Dentro deste menu, nós temos vários modelos, onde nós podemos primeiro criar uma configuração nossa e deixar ela como um modelo e salvar. Neste caso ele não vai conseguir por ser uma versão demonstrativa.
importar um modelo, também ele não vai conseguir, de caso já tenhamos. E aí todas as configurações já vão ser escolhidas e selecionadas automaticamente. Além disso, podemos configurar algumas teclas de atalho dentro do nosso software. Por exemplo, quando todas as ferramentas existentes estão aqui. Se a gente quiser inserir uma linha, por exemplo, nós vamos ter que achar o menu de linha. Vai ser no menu Ferramentas, menu Construir, Linha, e podemos escolher ou uma tecla ou uma abreviatura. E ao digitar, por exemplo, o L e Enter, ele seleciona automaticamente o menu de linhas. Podemos fazer isso para todas as ferramentas. As teclas existem as pré-definidas. E nós podemos colocar uma abreviatura e definir algumas coisas que já vêm, algumas teclas que vêm definidas, nós podemos alterar. Por exemplo, afastar, o F2, nós podemos mudar. Vamos fechar. Além disso, temos a parte de sistema, onde podemos mudar nossas unidades, cargas distribuídas, reações, pressões e tensão, admissível, podemos optar por SI, MKS, europeu ou inglês. Podemos configurar as pastas padrões de salvamento do nosso curso, do nosso software, onde existem os modelos de lançamento e as bibliotecas, onde acharmos melhor. Temos a opção de salvar o projeto automaticamente ou desabilitar, destacar linhas de grid quando selecionamos, habilitar o diálogo de abertura, aquela telinha de pavimentos, e se não quisermos a versão online de ajuda, podemos desabilitar. Superar no menu de sistema. Aqui dentro desse outro menu, a gente pode até ver por aqui, ó, são configurações do sistema. São armações, tudo que o Eberic traz de default, por exemplo, de treliça, símbolos e folhas, blocos EPS, nervurados, pré-moldados para laje, espessuras de linha, tipos de laje já existente, no caso alveolar aqui, vigotas protendidas de bloco cerâmico ou EPS. Todos esses são menus editáveis. Conseguimos editar ou adicionar mais tipos. Podem ser acessados por aqui ou em configurações, qualquer um desses símbolos. Isso para a configuração do sistema do software. Para a configuração de desenho, nós podemos ou por aqui, ou em configurações, CAD, corte esquemático, até a parte de relatórios. Editar aqui, no CAD, a gente pode programar o tamanho do nosso cursor, só demonstrar aqui, de um menu qualquer. Configurações, CAD, vamos aumentar tanto a linha quanto o nosso cursor, ele altera. Temos o menu de corte, onde escolhemos as achuras de corte, nervuras, se queremos cortar por pavimento ou uma vez, o que queremos indicar durante o nosso corte, tudo a critério de cada projeto, de cada projetista. Corte esquemático, quando a gente gerar um corte esquemático do nosso projeto total, se a gente quer em escala, qual é o tipo de representação, se a gente quer indicação, qual os espaçamentos para ela ou não. E aí vamos começar a entrar nos menus mais aprofundados, que são os menus de detalhamento, onde podemos configurar todo tipo de detalhamento de pilares até muros em todos os nossos elementos estruturais. E aqui temos algumas coisas importantes. Por exemplo, para pilar, se a gente deseja distribuir dentro da fundação ou não, comprimentos de ancoragem, escalas que queremos de representar nosso software, esperas se queremos que sejam representadas e detalhadas as esperas ou não,
Se queremos que as esferas sejam calculadas ou definirmos um comprimento já para nossa esfera, podemos fazer isso para cada bitola individual. Se queremos estribos abertos, estribos múltiplos, suplementares, e como queremos fazer a otimização do nosso aço. Aí, clicando aqui, nós podemos ver como nós vamos detalhar qual é a legenda de nossos pilares, como quisermos alterar. Se quisermos deixar o default, não tem problema. PM, pilar pré-moldado, ele tem todas as mesmas opções, consoles, ligações do pilar na viga, para vigas pré-moldadas, otimização de vigas aqui, armadura de peles, como queremos representar no desenho, para lajes, qual tipo de ancoragem, quais os comprimentos, quais regiões são maciças, quais armaduras complementares, para fundações, tanto sapatas quanto blocos, e para muros, que no caso de muros, ele vai, além de muro de arrimo, ele vai pegar algumas outras estruturas. Isso no menu detalhamento. No menu dimensionamento temos os mesmos elementos, porém nessa parte interfere diretamente como vai dimensionar. Se a gente quer reduzir espaços, reduzir torção, aumentar a linha neutra, trazer uma linha neutra, uma tolerância maior ou menor, mudar os nossos coeficientes de escolha, aumentar ou diminuir nossa taxa de armadura, permitir cargas nulas ou negativas em pilares quando eles forem tracionados, reduzir momentos, tudo isso para pilares pré-moldados, vigas pré-moldadas, lajes, sapatas, blocos e muros. Além disso, vamos ter dentro do menu materiais e durabilidade, uma parte bem interessante do nosso projeto, onde nós podemos escolher qual é o nosso tipo de agressividade de terreno. Se clicarmos aqui, ele vai nos abrir na 6118, vai abrir o que a norma nos recomenda. Enquanto ele não está abrindo aqui. Se a agressividade for fraca, para tipo de rural, submersa, tipo forte, marinha ou industrial, respingo de maré. Qual a classe de agressividade? De 1 a 4. Se é fraca, moderada, forte ou muito forte. Dependendo do que a gente tiver, a gente vai mudar completamente o funcionamento da nossa estrutura, principalmente no cobrimento das nossas peças. Além do que, podemos fazer um controle da dimensão do nosso agregado, fazendo um controle rigoroso ou não. E controlar a abertura máxima de fissuras em elementos com contato com solo ou água. Além do que, podemos fazer a combinação, se é frequente, rara ou não. Escolhemos o tipo de concreto, o cobrimento, e clicando em bitolas, escolhemos as bitolas que vamos usar em cada elemento, com aços indo de 6.3 a 40 mm, tanto longitudinal quanto transversal. Isso onde se aplicar, onde não se aplicar, que só tiver longitudinal, só vai ter a opção longitudinal. Isso para os elementos de concreto. Para pré-moldado, mesma coisa, com a diferença que podemos controlar a quantidade de dias de cada etapa do nosso pré-moldado. Escolher se a gente quer um pré-moldado ou um pré-fabricado. Uma grande diferença. Na parte de baixo deste menu, temos a fluência, que é umidade, vida útil prevista, de acordo com a nova norma de desempenho. Nós temos que controlar isso. O V10, o EBERIC V10 já vem preparado. Classes de concreto, com toda a alteração que nós quisermos fazer. Recomendo que só mexam nessas configurações se tiverem muita certeza do que estão fazendo, tiverem um apoio muito grande do concreto, de uma empresa especializada. Barras, tipo de fabricação, se é rolo ou barra, comprimento, o peso, se existe emenda ou não,
e as bitolas, se ou não queremos ativas. E aqui o tipo de aço, se é 50, 25, 50B, podemos controlar tudo isso. Uma coisa muito interessante neste menu é que caso a gente faça alguma alteração e ela não atenda alguma recomendação da norma, ele vai habilitar um aviso falando que a gente tem esses problemas. Neste caso, a gente nem lançou nada e a gente já tem 5 problemas, por conta da nossa agressividade estar moderada. Então, quando clicarmos em detalhes, ele vai falar que o nosso cobrimento está insuficiente, que ao invés de ser que a gente está com 2,5, devia ser 3. A gente está com 3, devia ser 4,5. Se a gente apertar em corrigir, ele vai corrigir um a um. Seleciona, corrigir, seleciona, corrigir. Ou seleciona com um shift e aperta corrigir. Se olharmos, ele já fez toda a alteração. Vamos dar um OK. Vamos acessar mais algum menu. Menu de vento. Em edificações acima de 9 metros, nós temos que prever a carga de vento que é aplicada na mesma. O software também faz isso. Só que para isso nós temos que configurar. Onde ele pede nesse menu de velocidade, nós temos um mapa de velocidade do país, com as médias. No caso aqui eu estou numa região que apresenta entre 40 e 45, então 42. A aplicação, o ângulo que ela vai aplicar. E as forças médias, se é a baixa turbulência, um valor só para toda a estrutura. Se eu quero pegar em toda a estrutura acima de tantos metros, usar a fachada de croquis que eu tiver, ou se eu posso copiar, qual é a distância em x e y, em qual nível tá. Coeficiente de arrasto, posso alterar em qualquer ponto. As forças médias. Topografia, de acordo com a norma, posso escolher se o meu S vai ser 1.1, 0,9 ou 1, qual é a minha maior dimensão, rugosidade e os fatores S3. Tudo isso para mim poder fazer a aplicação de vento, para otimizar meu cálculo. Essa parte de verificações também, eu posso alterar as minhas flechas sobre os vãos de vigas, lajes, muros, os deslocamentos de limite, quais os tipos de combinação que eu desejar. A gente ainda tem aqui configurações de níveis de desenho, layers, configurações de linha, de relatório, se nós queremos exibir em HTML, no caso ele vai vir no Chrome ou no Edge, ou no Firefox, no software que você usar. Interno ele vai abrir um menu dentro do software, mas não pode ser exportado. E RTF que a gente consegue exportar. Configurar fontes e textos. Temos as opções de planta de locação, onde podemos gerar a locação do nosso desenho, com toda a configuração que nós desejarmos, cargas, tipo de estaca, nome, indicação, se queremos arquitetura ou não, que achura queremos, que cor, tipo de cota, inclusive ele deixa a gente configurar nosso tipo de cota, formas, texto de formas ou não, tem muita configuração, creio que eu tenha passado por 90% delas aqui, principalmente nas principais eu com certeza passei. As configurações de desenho eu acho que eu deixei um pouquinho fora, mas elas são mais básicas, mais para você deixar do seu jeito o desenho. Embora o software, como a gente consegue aqui dentro de configurações de sistema, dentro dessa parte de configurações de projeto, de desenho, perdão, na parte de pranchas, a gente consegue configurar os tamanhos e até inserir a nossa própria prancha. Então a gente pode deixar do jeito que a gente quiser dentro do software, como podemos exportar para trabalhar dentro de um ambiente que nós estamos mais acostumados. Aí fica a critério de cada projetista, de cada um que for trabalhar com seu software. Bom, essa é uma visão geral de como é o software.
E a partir das próximas aulas vamos entrar em cada menu mais especificamente, abordar cada tópico durante os lançamentos. Espero que tenham ficado curiosos e querendo aprender mais sobre esse programa. Aguardo vocês nas próximas aulas.